Tahari, sem dúvidas, foi uma das figuras mais bizarras da história. Nascido na França do século XVIII, ele ficou conhecido por seu apetite insaciável e por consumir quantidades absurdas de comida, além de itens como pedras, objetos de metal e até animais vivos. O que torna sua história ainda mais surreal é que, apesar de comer o suficiente para alimentar várias pessoas, ele permanecia magro, sempre faminto e nunca satisfeito. Desde jovem, Tahari já era capaz de devorar o equivalente a seu próprio peso em comida em uma única refeição. Isso o levou a ser expulso de casa e, sem outra opção, ele começou a vagar pelas ruas da França, se apresentando por dinheiro. As pessoas pagavam para ver seus shows, nos quais ele engolia grandes quantidades de carne, pedras e até animais inteiros, como cobras e gatos. Durante a Revolução Francesa, Tahari se alistou no exército, mas sua fome descomunal logo se tornou um problema. O exército simplesmente não conseguia alimentá-lo o suficiente. Completamente faminto, ele comia qualquer coisa que encontrasse, incluindo o resto de comida, lixo e até carne crua. Sua fome era tão extrema que médicos militares ficaram intrigados e passaram a estudá-lo. Eles descobriram que o corpo de Tahari funcionava de uma maneira muito diferente do que uma pessoa normal. Ele transpirava intensamente, exalava um odor quase insuportável e seu estômago parecia estar sempre em ebulição. Em certa ocasião, Tahari foi recrutado pelo exército francês para atuar como um espião. O plano era simples. Ele deveria engolir documentos secretos que, após atravessarem seu sistema digestivo, seriam recuperados pelos aliados do outro lado das linhas inimigas. No entanto, a missão falhou quando ele foi capturado pelos prussianos. Nos estágios finais de sua vida, a compulsão de Tahari o levou a situações cada vez mais macabras, como consumir cadáveres no hospital que foi internado. Há até relatos que sugerem que ele tentou comer uma criança, o que resultou em sua expulsão definitiva do hospital. Eventualmente, Tahari morreu jovem, possivelmente devido às complicações de seu comportamento alimentar extremo. Quando os médicos realizaram sua autópsia, ficaram chocados a descobrir que seus órgãos internos eram anormalmente grandes, especialmente seu estômago, que praticamente preenchia toda a cavidade abdominal. Nascida na Rússia em 1831, Helena Petrovna Blavatsky, mais conhecida como Madame Blavatsky, é uma das figuras mais influentes e controversas do ocultismo moderno. Fundadora da Sociedade Teosófica, Blavatsky deixou um impacto profundo no esoterismo ocidental e nas correntes espirituais que, de muitas maneiras, moldaram o que hoje conhecemos como a Nova Era. Ela alegava possuir certas habilidades paranormais, como clarevidência e telepatia, e assegurava ter acesso a conhecimentos ocultos provenientes de antigas civilizações perdidas. Blavatsky afirmou ter passado vários anos no Tibete, onde, segundo seus relatos, recebeu instruções dos mestres, ou Mahatmas, seres espiritualmente evoluídos que lhe teriam transmitido segredos ancestrais. De acordo com suas afirmações, esses mestres eram entidades imortais encarregadas de preservar a sabedoria oculta da humanidade. Essa ideia se tornou um dos pilares fundamentais da teosofia, uma doutrina que buscava a união da ciência, religião e filosofia, além de promover a fraternidade universal entre todas as raças e religiões. Seu livro mais conhecido, A Doutrina Secreta, é uma obra que explora suas visões sobre a origem do universo, a evolução espiritual da humanidade e o papel das energias cósmicas na vida humana. Blavatsky misturava elementos de tradições orientais, ocultismo ocidental e da ciência da época, criando um sistema de crenças único e complexo. Ela sustentava que a humanidade havia evoluído através de várias raças raízes, ciclos de evolução espiritual e decadência, afirmando que atualmente nos encontramos na quinta raça raiz, descendentes dos Atlantes. Seus ensinamentos influenciaram inúmeros pensamentos e movimentos espirituais do século XX, incluindo a Sociedade Antroposófica de Rudolf Steiner e até mesmo o movimento de contracultura da década de 1970. Richard Chase, mais conhecido como Vampiro de Sacramento, é uma das figuras mais estranhas e perturbadoras da história criminal dos Estados Unidos. Nascido em 1950, Chase desenvolveu desde cedo uma série de problemas psicológicos que o levaram a se tornar um assassino brutal e canibal. O que o diferenciava de outros serial killers era sua crença de que precisava consumir sangue para sobreviver, alimentando uma série de crimes que chocaram a Califórnia nos anos 70.
Desde jovem, Chase demonstrava sinais de problemas mentais, acreditando que seu próprio sangue estava secando e que sua saúde estava em risco. Isso o levou a beber o sangue de animais, incluindo coelhos, cães e gatos, na tentativa de se curar. A situação se agravou quando ele começou a acreditar que forças externas estavam roubando seus órgãos e que a única maneira de prevenir isso era ingerir o sangue humano. Sua primeira vítima humana foi um homem chamado Ambrose Griffin, que Chase matou em 1977, com um tiro em uma rua de Sacramento. No entanto, esse foi apenas o início de uma série de assassinatos que culminaram em uma violência cada vez mais grotesca. Chase entrou em uma espiral de paranoia e loucura, invadindo casas e matando brutalmente seus ocupantes. Em janeiro de 1978, ele cometeu um dos crimes mais horríveis de sua carreira, assassinando uma mulher grávida, Teresa Whelan, e mutilando seu corpo, bebendo seu sangue e canibalizando seus órgãos. O ápice de sua violência ocorreu poucos dias depois, quando ele invadiu a casa da família Miroff e matou 4 pessoas, incluindo um bebê de 22 meses. Mais uma vez, Chase não apenas assassinou suas vítimas, mas mutilou seus corpos de maneira ritualística, consumindo sangue e parte dos órgãos. Chase foi capturado pouco tempo depois desse massacre, quando a polícia ligou as evidências dos crimes a ele. Durante seu julgamento, ficou claro que ele sofria de uma grave doença mental. Ele acreditava genuinamente que precisava de sangue para evitar que seu corpo se desintegrasse. Uma paranoia bizarra que o levou a cometer algum dos crimes mais grotescos da história americana. Sentenciado à morte, Chase foi colocado no corredor da morte, mas nunca enfrentou a execução. Em 1979, ele tirou a própria vida na prisão ao ingerir uma overdose de antidepressivos que vinha acumulando. Nascida em 1560 na Hungria, Elizabeth Báthory era membro de uma das famílias mais poderosas e influentes da Europa Central. Apesar de sua origem nobre, seu nome se tornou sinônimo de crueldade e brutalidade. Ela é acusada de ser uma das serial killers mais notórias da história, responsável pela tortura e morte de centenas de jovens mulheres, o que lhe conferiu a infame alcunha de a Condessa Sangrenta. A história de Báthory começa com uma vida privilegiada. Ela era bem educada, fluente em várias línguas e se casou com o influente conde Ferenc Nászdy, o que fortaleceu ainda mais o poder de sua família. No entanto, enquanto seu marido estava lutando na guerra contra os otomanos, começaram a circular rumores sobre atos horríveis ocorrendo em seus castelos. Báthory supostamente atraía jovens camponesas, lhes oferecendo trabalhos como criadas. Entretanto, em vez disso, essas jovens acabavam sofrendo torturas sádicas nas mãos da Condessa. Entre os atos que ela supostamente praticava estavam espancamentos severos, queimaduras com ferro quente, mutilação e até congelamento de suas vítimas em pleno inverno. Porém, o detalhe mais infame de sua lenda é a alegação de que ela se banhava no sangue das jovens para manter sua juventude e beleza. Embora essa história tenha contribuído para sua fama sombria, muitos historiadores acreditam que ela foi exagerada ao longo dos anos, talvez para intensificar sua imagem como uma figura sobrenatural. A brutalidade de Elizabeth Báthory não passou despercebida e, após anos de rumores, uma investigação oficial foi conduzida. Em 1610, o rei Matias II da Hungria ordenou uma investigação sobre as acusações contra Báthory. Testemunhas, que incluíam servos e sobreviventes, descreveram uma casa de horrores onde dezenas de jovens desapareceram. Alguns relatos sugerem que o número de vítimas pode ter chegado a 650, embora esses números provavelmente sejam uma informação exagerada. No ano seguinte, Báthory foi julgada e condenada por seus crimes. Enquanto seus cúmplices foram executados, ela, por sua posição social, foi poupada da pena de morte. Em vez disso, ela foi sentenciada à prisão perpétua em seu próprio castelo, onde passou os últimos anos de sua vida trancada em um quarto sem janelas, recebendo comida através de uma pequena abertura. Ela morreu em 1614, isolada e esquecida, mas sua infâmia sombria permanecerá para a eternidade. Bom, certamente ao longo da história sempre existiram pessoas bizarras, assim como existem e sempre existirão. Essas figuras citadas no vídeo foram apenas a pontinha do iceberg, e talvez esse tema mereça uma parte 2. Até lá, fiquem bem e boa sorte nos campos de batalha. Espero não ter que mencioná-los em uma próxima lista. Tchau, tchau. Blah 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 blah.
blá 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 blá.